nós temos que vamos fazer a construção do início, para a gente voltar aqui para o guerra de guerrilha. A solução da Palestina, que é o que nos interessa, ela não será hoje, ela não tem como ser resolvida militarmente. Hoje, Palestina livre, Palestina com seu território, Palestina unida, militarmente falando, não tem como. Hoje. Amanhã tem, não. Nem curto e médio prazo existe perspectiva para uma solução para a Palestina militarmente. A Palestina só vai conseguir se unir a partir de uma solução político e militar. Político e militar. Já houve momentos onde a solução militar chegou perto de ser gloriosa. Não. Só que hoje nós não temos essa condição. Nas lives passadas eu já avaliei isso, já mostrei o papel de cada país aí. Politicamente, Israel está isolado no mundo. Por mais que o americano dê apoio a Israel, o americano não planejou isso. O apoio que os Estados Unidos dá tacitamente a Israel é quase que um apoio obrigatório, que nem tu tem um irmão que fez uma bobagem, mas você vai ter que ficar do lado dele porque ele é teu irmão. Depois tu vai cobrar isso. Porque Israel é um protetorado americano. Israel, como é, nunca existiria sem os Estados Unidos. Entendeu? Não existiria. O que nós estamos vendo é Israel fazendo um massacre contra palestinos. Por mais doloroso e absurdo que seja isso não tem novidade. Isso existe desde 1947, desde o Nakba. Ora com maior intensidade, ora com menor. E Israel sempre teve o apoio dos Estados Unidos. Quem tem o apoio dos Estados Unidos costuma fazer esse tipo de coisa. E costuma se dar bem, porque você tem o apoio da maior instituição política, militar, econômica do planeta, porque não é só os Estados Unidos são os satélites. Isso é satélites. Isso é uma coisa, isso é análise política. Militar, até o ataque do Hamas, até o dia 7/10, até o dia 7/10 de 2023, a imagem que a gente tinha de Israel era um país muito poderoso, mais forte do que os seus vizinhos e que vinha com um histórico de vitórias, com um histórico de vitórias, e que se gabava, né, de que era intocável, que poderia fazer genocídio, podia fazer o que quiser, que teria a cobertura dos Estados Unidos. Quem tem a cobertura dos Estados Unidos pode fazer um monte de merda no mundo. Está tranquilo. Até porque o que Israel está fazendo em Gaza não é nada diferente do que os Estados Unidos já fez em várias partes do mundo. Bombardear, atacar, matar. O que os Estados Unidos fez na Coreia, no Vietnã, não é isso? É isso. Entendeu? Está no padrão deles. Padrão assassino valentão. Então, Israel se lançou a uma aventura belicosa. Tem ônus. Não pense que não tem ônus. Tem ônus. Talvez esse ônus não seja o ônus que Israel merece, seja pouco. Mas esse ônus, quando se tratando de Estado, é um problema sério. Sabe por quê? O dia 7/10 de 2023 entrou para a história. Entrou para a história. Por que entrou para a história? Por que entrou para a história? Entrou para a história pelo seguinte: como é que retratam o Hamas? Né? Grupo terrorista. É o que a imprensa fala todo momento. A todo momento. A todo momento. A todo momento. Grupo terrorista. Grupo terrorista. Grupo terrorista. Se o grupo terrorista conseguiu entrar em Israel, sequestrar um bando de gente, matou outra, destruiu outra, sequestrou militar, fez o diabo, toda aquela história que a gente imaginava de Israel invulnerável
Se foi, se foi. Isso eu já falei na outra live. Parte dessa violência toda que Israel está usando contra Gaza é uma vingança por essa humilhação, mas também um recado aos seus vizinhos: ó, não tentem, não tentem porque nós não somos fracos, não, nós somos fortes. Porque Israel tem por hábito medir a sua força massacrando os palestinos, que não têm armas para se defender. Eles jogam o avião, vai lá jogar bomba, mas não tem lança, não tem, a Gaza não tem bateria antiaérea. Eles entram com tanques lá, mas Gaza não tem artilharia antitanque. Eles entram lá com muitos soldados, mas Gaza não tem satélite para ver a penetração. Entendeu? Então, é uma guerra completamente desigual. Por isso que vira um massacre. Tanto que nunca se falou que Israel massacrou o exército sírio, massacrou o exército egípcio. Ali houve uma luta franca. Quem perdeu, perdeu, quem ganhou, ganhou. Acabou. Agora, contra Gaza, não. Contra Gaza é uma coisa desproporcional. Essa Gaza, fraca, pobre, sem armas, aquelas cenas dele chegando nos paraglide, naquelas paraquedas, aquelas parapentes com motor, aquilo é coisa do filme dos bondes. Aquilo é uma coisa épica. Aquilo é uma coisa épica. Entendeu? Aquilo é uma coisa épica, épica, épica. Essa vergonha, ninguém vai tirar isso de Israel. Isso não vai sair. O dia que Israel foi invadido por um grupo terrorista. Eu acho que já está na hora da Globo parar. É melhor que a Globo dizer que foi atacada pelo exército do Hamas, que é mais digno. Porque ficar falando de grupo terrorista, você aumenta a humilhação de Israel. Israel foi atacada por um grupo terrorista. Um grupo terrorista penetrou o território de Israel, outrora inexpugnável, foram lá dentro, fizeram o que fizeram e aconteceram e fugiram. E agora estão negociando de igual para igual paz e troca de, de, de reféns. Entendeu? Alexandre, a escola de Frankfurt nunca foi grande coisa. Agora, mais ainda. Espera o quê do Habermas? É por aí. Não vi, mas acredito que deva ser terrível. Entendeu? Como é que é isso? Então, a humilhação de Israel é uma coisa gigante. Uma coisa gigante, militarmente falando. Politicamente falando, fica pior. Porque quando você desloca um exército de 300 mil homens, deixou mais 200 de reserva, você tem quase meio milhão de homens de plantão para lutar contra um grupo terrorista que tem pouco mais de 20 mil? É isso? Qual é a glória militar que tem nisso? Você pegar meio milhão de homens, jogar dentro de uma cidade completamente desguarnecida, destruir o hospital, matar criança, entendeu? Isso aí não traz glória militar para ninguém. Que glória é essa? Não tem glória nenhuma militar. Os reacionários de plantão podem falar que é legal, achar que é uma vingança. Isso aí, mas isso não entra para a história. Você pegar um idiota que defende Israel, ficar dizendo tem que massacrar mesmo Gaza, tem que matar. Isso é idiotice. Isso é coisa de fascista babaca. História, ciência, análise militar do conflito. Não dá para fazer. Não, não dá para fazer. Por quê? Como é que você avalia 500 mil homens bem armado, bem treinado, equipado e apoiado pelos Estados Unidos contra o grupo terrorista Hamas? Entendeu? Grupo terrorista Hamas. Então, politicamente, é um desgaste muito grande. A minha análise é de que Israel vai pagar um preço caro politicamente e internamente. Porque é óbvio que a sociedade israelense está assustada, confusa e com raiva. Ela tem raiva do Hamas que atacou, tem raiva do Netanyahu, que já era um político decrépito,
e que, teoricamente, foi a gestão dele que falhou e permitiu a entrada do Hamas, e segundo, que hoje, com o avanço da rede social, você não tem como esconder, né, a dificuldade que o exército israelense está tendo para avançar dentro de um território que ele, teoricamente, já destruiu, né? Ele já botou abaixo, ele já calcinou, ele já matou pra cacete, mas mesmo assim ele não conseguiu progredir. E aí a pergunta é o seguinte: a pergunta que está no ar é a mesma que os Estados Unidos fez a Israel. Porque preste atenção, os Estados Unidos apoiam tudo que Israel faz, mas não que isso não gere crítica. Essas críticas elas são internas, mas elas vazam e a gente sempre conhece elas, porque não é de hoje. A gente sabe que o Biden tinha uma relação péssima com o Netanyahu por causa do Trump. A gente sabe disso. A gente sabe que o Biden está apoiando isso aí por uma questão também política. Porque se o Biden, se a conjuntura fosse outra, entendeu? Não, não estaria apoiando dessa maneira. Não dessa maneira. Você pode ver que o Biden apoia, mas toda hora fala de paz, tem que ter paz, tem que parar, chega, civilize. Por quê? Isso também vai pesar internamente nos Estados Unidos. Entendeu? Eles estão ambos, Biden e Netanyahu, dois políticos decrépitos que não sabem o que fazem com essa guerra. Não precisa, não sabe. Ela é uma guerra que se começou, mas ela não tem uma estratégia final. Tudo bem, o exército israelense entrou em Gaza. Qual foi o objetivo dessa entrada em Gaza? Destruir o Hamas. O objetivo é genérico. Isso só serve para vender jornal. Porque na prática eles não vão destruir o Hamas. Estão longe disso. Quem é o Hamas? Cerca de 20 mil homens. Eles vão matar esses 20 mil homens? Eles sabem exatamente quem são esses 20 mil homens? Então, não vão. Eles vão ficar lá e vão impedir que o Hamas se reorganize de novo. O Hamas vai se reorganizar como todo movimento assimétrico consegue se organizar. Talvez fique mais difícil, talvez tenha uma repressão maior, mas vai se organizar. O Hamas não sai desgastado desse ataque. O Hamas sai fortalecido. E o fortalecimento do Hamas se deu em duas frentes. Primeiro, internamente, entre os palestinos. E segundo, externamente. Sabe por quê? Porque o Hamas provou para muita gente que não é um grupo terrorista, que é um grupo militar, uma organização militar, uma força militar. Eu fiz aquela live aqui para mostrar para vocês que esse Hamas aí não é diferente do que foi o IRA, do que foi o ETA, não foi do que foi o Exército Vermelho lá do Baden-Meinhof, do que foi a fração vermelha do Exército Vermelho no Japão. Não foi, não é diferente, entendeu? Talvez a diferença seja a motivação filosófica, o campo filosófico, mas o modus operandi, o modus operandi não há diferença nenhuma. Então não dá mais para ficar com essa história assim, ah, é um grupo terrorista. Se continuar falando que é grupo terrorista, a vergonha israelense acho que é maior. Pois é, Gabriel, a FLN, né, a FENELA, também. Porque quando a gente. Olha como é que esse discurso muda. No filme lá do Pontecorvo, a gente vê que a FENELA colocava bomba em uma série de lugares que era frequentado pelos franceses, pela aquela elite colonial branca. Nós não denominamos aquilo como terrorismo. Nós denominamos aquilo ali de luta contra o invasor. Chegou um determinado momento na história que a gente classificou aquilo como terrorismo. Por quê? O que mudou na conceituação? O IRA lutava contra a presença inglesa, né? O ETA lutava contra a presença espanhola. O Hamas luta contra a presença israelense. A FENELA lutava contra a presença francesa. Então, hoje, politicamente, Israel carrega um ônus muito grande. Carrega um ônus muito grande. Cada vida que Israel tira de uma criança
Isso, para a história, é imperdoável. Isso é imperdoável. A todo momento, a gente vai ver isso. E todas essas organizações que medem essa questão do antissemitismo viram esse gráfico subir, viram uma animosidade do mundo errônea, está sendo feita até de maneira errônea, né? Porque a nossa guerra nós não podemos embarcar nesse antissemitismo, isso não tem nada a ver com a gente. A nossa crítica é o sionismo, né? Mas, né, no meio dessa confusão e desse caos da desinformação que a própria mídia gera, leva, infelizmente, as pessoas a um ato reflexo, né, de culpar o judeu. E a gente sabe que a culpa é do sionista, não é do judeu. Mas isso também é fruto desse equívoco que é o Estado de Israel. Não obstante, nós vimos uma quantidade enorme de israelenses protestando contra Netanyahu e esse tipo de coisa. Cara, isso é uma mácula interna, isso é uma ferida interna. Não há consenso na sociedade israelense que está sendo feito. Diferente do consenso que houve na luta contra a Síria, na luta contra a Jordânia, na Guerra dos Seis Dias, na Guerra do Yom Kippur. Nesse lugar, nesses momentos na história, havia um consenso da sociedade israelense. Hoje não há um consenso na sociedade israelense. Setores progressistas, até liberais da sociedade israelense, inclusive esses setores mais ortodoxos, também não concordam com isso. Então, o ônus é grande, interno e externamente. A despeito do ônus, Israel se lança um ataque dentro de Gaza, uma penetração em Gaza, custosa, e que não tem um objetivo definido, a que não ser uma expedição punitiva, uma expedição de vingança. Que eles imaginaram que iam chegar lá, iam pegar um monte de gente do Hamas, conhecida, e achar um bando de túnel, e achar hospital com arma de destruição em massa, feita com Novalgina e esparadrapo. Chegou lá, nada disso. E todas as tentativas que eles fizeram para tentar plantar esse tipo de coisa foi mambembe, desmascarada. Inclusive, a própria mídia ocidental não tem bancado isso. Não tem bancado isso.